Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu sinto que na OAB eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu só não fui presidente da OAB, mas eu abri caminho para que outras mulheres sejam presidentes. A próxima mulher que tomar posse, eu vou estar lá. Seja ela do meu campo político, do presidente Délio, seja do outro campo, eu vou estar lá para aplaudir a próxima mulher presidente, porque eu sei que tem um dedinho meu lá. Quando eu entrei na OAB, eu era sozinha. Só tinha eu na OAB de mulher. Era eu, diretora, um conselho com 60 pessoas e 15 mulheres. Sempre foi assim. Quando eu entrei no Conselho Federal da OAB, eram 162 cadeiras, só 5 mulheres. E das 5 mulheres, só eu era Teixeira. As outras 4, com todo o máximo respeito, eram esposa de um ex-presidente, filha de um ex-presidente, sócia de um ex-presidente. E eu sinto que eu colaborei para mudar este quadro. Quando eu recebi a minha carteira da OAB em 1996, 27 anos atrás, eu olhei para aquela mesa de cerimônia e lá só tinham homens, brancos, velhos, gordos e ricos. Eu não vou me enquadrar aqui. Aquele medo, meu pai da construção civil, minha mãe bancária. O que eu tô fazendo aqui? E eu pensei na mesma hora, quem vai mudar vai ser a OAB, não vou ser eu. Eu vou seguir. E eu segui e a OAB mudou. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe a advogada Daniela Teixeira. Eu sou Mariana Niederauer e aqui comigo está a minha colega Ana Maria Campos, colunista de política do Correio Brasiliense. Olá Mariana, olá Daniela, você que é uma pessoa conhecida por ser guerreira, por ser lutadora, participou de várias eleições da OAB ajudando ou como candidata. Como é que é essa sua disposição de estar sempre brigando e lutando para mais espaço para as mulheres? Bom dia, Ana, que alegria estar aqui com você. Eu sou uma fã sua e da outra Ana que também nos acompanha aqui, Ana do B. Muito prazer, Mariana, conhecê-la. Veja só, sou Dani Teixeira, não é? Minha fama de fato me precede, mas se eu fosse homem, você me chamaria de incisivo, poderoso, outros adjetivos. Mas quando a mulher se coloca e coloca uma pretensão, às vezes uma pretensão que vai contra o que está estabelecido, aí nós somos briguentas, marrentas, difíceis. Eu prefiro assim. Como nós conversávamos na conversa inicial, não fossem as mulheres marrentas que me antecederam, nós estaríamos até hoje no meio rural, usando espartilho, casadas com aquele velhinho que o nosso pai escolheu, sem poder se divorciar, sem conta no banco, sem trabalhar, sem dirigir e sem poder fazer sequer o 2º grau. Então eu acho que é o nosso papel, de quem vem na frente, nos ombros de quem veio atrás da gente, abrir caminho para as novas gerações. E às vezes abrir caminho gera desconforto, né? Um ditadinho antigo, você não faz omelete sem quebrar ovo. Então é claro que quem veio antes veio empurrando um cantinho aqui, um cantinho ali, para poder passar. E eu acho que esse foi muito o meu papel na OAB. Eu não entrei na OAB pela cota. Hoje a OAB tem 50% de cota para mulher. Cota não, paridade. É meio a meio. A chapa só pode se inscrever com 50% de homem e 50% de mulher. Quando eu entrei na OAB, isso não existia. Eu era sozinha. E o que acontece é que eu cansei de caminhar sozinha. Uma mulher que vai sozinha, ela é só uma mulher. E uma mulher que traz as outras é uma revolução. Então, quando eu fui, por exemplo, conselheira federal em 2009, eram 162 cargos e 5 mulheres. Numa OAB que tem 50% de advogadas. As advogadas pagam metade da conta. Cada papel que a OAB compra foi uma mulher que pagou metade da folha. Então não é uma questão de permitir que a gente entre. Se fosse uma sociedade anônima, nós teríamos 50% das ações, 50% do direito de voto. E cada vez mais a gente vê nas universidades, nas faculdades de direito, as mulheres parecem que hoje já são maioria como estudantes, né? No Brasil, nós já somos maioria na OAB. Nós já chegamos em 51% de advogadas
mulheres. Em Brasília nós já temos 52 e a tendência é que sempre aumente. Nos cargos do judiciário, no que requer concurso público, estudo, afinco e dedicação, nós também já somos maioria e sempre nos primeiros lugares dos concursos. Eu sou da banca de concurso, do concurso aqui de Tribunal de Justiça do DF, o concurso de procurador do DF, o concurso da AGU, o concurso do Ministério Público do DF. Eu participo como examinadora. Em todos os últimos concursos, o primeiro e o segundo lugar sempre é uma mulher. Então, na entrada, nós já estamos bem ali, metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas à medida que você vai subindo na carreira, é que as mulheres vão rareando e tendo cada vez menos mulher nos cargos de comando. Quando entra o componente político, decisões, os homens ainda são maioria, eles preferem escolher os homens. É exatamente isso que acontece. Ainda é essa um meio... realidade que a gente vai mudar. Sim, e ainda é um meio muito machista, então. O meio da advocacia, enfim. Mariana, eu não vejo como machismo. Não é uma decisão deliberada deles. Mas Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito. A cabeça só pensa no que os pés pisam. Então é uma realidade que eles não consideram. Se eu perguntar para você ou para Ana se hoje acordaram e pensaram em calvície ou em câncer de próstata, vocês duas vão me dizer, não, Dani, por que eu ia pensar nisso? Você só pensa nisso se você tiver um homem próximo a você passando por isso. Seu pai, seu marido, seu irmão, seu namorado. Senão você nem pensa nesse assunto. É a questão do espaço das mulheres nos homens. Muitos são nossos parceiros e não fazem isso deliberadamente por maldade, por machismo. Eles simplesmente não pensam no assunto, estão tocando a vida deles. Se você não tem essas mulheres que vêm na frente, trazendo o questionamento, trazendo a necessidade da cota, trazendo a necessidade da paridade, brigando mesmo, Ana, o assunto fica lá, de boa. Ninguém está preocupado com isso. Como eu não estou preocupada com calvície. Então e muito a questão dos filhos também, da gestação e dos cuidados com as crianças, por mais que seja hoje uma realidade, tanto para a mãe como para o pai, que no passado era uma obrigação da mãe que se dizia, o pai ajuda, né, como se ele não fosse responsável totalmente também, mas por mais que hoje a participação seja dividida, é uma realidade muito feminina, a gravidez, a amamentação. E, enfim, quando o bebê é muito pequeno, a afinidade com a mãe é muito forte. Essa realidade, ela tem o olhar feminino para as conquistas e para os benefícios. Só a mulher mesmo que vive essa situação para pensar em leis, em medidas que beneficiem. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, você que acabou originando uma lei por um fato que você passou como gestante. Ana, o que acontece é que nós, mulheres, vemos os nossos problemas como se eles fossem individuais. Eu, Dani, estou com um problema. Quando eu cheguei aqui hoje no Correio Brasiliense, foi me buscar a Mariana, a repórter, e ela estava com a filha Laura no colo. E ela quase me pediu desculpa por isso. Não, eu tô aqui e faltou alguém, tá vindo buscar, rapidamente meu marido vem buscar a bebê. Eu disse, calma, Mariana. Você tá linda, de salto alto, com a sua filha no colo, é isso mesmo. Precisa de uma aldeia para tomar conta da Laura. Ela precisa que todos nós aqui, a chefia imediata dela, o presidente do Correio Brasiliense, todos saibam. Ela é mãe, ela tem uma filha e é isso. Todo mundo aqui tem que ajudar. Entendeu? Calil senta, pega a bebê enquanto liga o microfone. Isso tem que ser normalizado cada dia mais. Mas veja só, nós tivemos a melhor primeira-ministra, melhor governante do mundo na pandemia, escolhido pela ONU, pela OMS, foi Jacinda, da Nova Zelândia. Foi a que melhor lidou com a pandemia. É uma gestora de mão cheia. Foi a primeira vez que se levou uma criança na ONU em 2018. Há 5 anos atrás, foi a primeira vez que um bebê entrou na ONU. E ela, ano passado, renunciou por estar cansada. Então, veja, falta muito. A gente tem que normalizar a presença da criança na ONU, a presença da criança no Correio Brasiliense, a presença da criança no tribunal. Ano passado, nós tivemos, na mesma semana, uma advogada que foi espinafrada por um desembargador que disse que era falta de ética o filho dela chorar durante a audiência e pediu a ela que desligasse o microfone ou a criança, que ele não tinha que ficar ali ouvindo choro de bebê. E na mesma semana, um pai foi ao Superior Tribunal de Justiça com o bebê e todo mundo achou tão fofo.
que lindinho este pai com este bebezinho. E aí ele foi dada a preferência. Então falta a todos nós essa consciência da maternidade, do filho, de como cuidar da nossa aldeia. E comigo foi o que aconteceu. Eu estava grávida, 29 semanas, eu já era diretora da OAB, eu já era uma pessoa conhecida no judiciário, e eu pedi preferência num julgamento que se iniciava às 9 da manhã no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável. Olha o absurdo, Marina, pelas boas práticas do judiciário. E o que disse o seu presidente da época? Que o meu pedido de preferência era privado e a pauta era pública. Então a pauta pública se sobrepõe ao meu interesse. Se eu não pudesse ficar lá, eu podia ir embora. Eu podia ir embora e perder o cliente e ficar sem meu salário. Eu não podia ir embora. Nós mulheres sabemos, nós não temos a opção de ir embora. Mariana não podia ir embora hoje porque estava com esse percalço da filhinha Laura. Se ela vai embora, ela perde o emprego. Então, a gente tem que conciliar. Eu fiquei. É claro que eu não deveria ter ficado, mas é fácil a gente olhar para trás e dizer o que a gente deveria ter feito. Eu fiquei das 9 da manhã às 6 da tarde. O meu processo só foi chamado às 6 da tarde. E você não pode sair, porque a qualquer momento ele pode ser chamado. Aí você sai, a sensação que eu tinha era que na hora que eu saísse ele ia chamar. Então eu fiquei sem ir ao banheiro, nervosa, sem comer. Nem água deixaram o meu marido trazer. E aquilo se arrastou, eu saí de lá diretamente para o hospital com a minha pequena bebê. Ela nasceu com 29 semanas, 1,130 kg. Ela chegou a pesar 870 gramas, prematuridade extrema. Nós ficamos 62 dias na UTI. Um jornalista que tem uma coluna em vários jornais do Brasil publicou isso. Exatamente, narrou o que aconteceu. Esteve lá, saiu, teve um parto prematuro. E não havia ainda redes sociais para essa pessoa ser cancelada, mas havia já Facebook. Eu comecei a receber no meu Facebook e o jornalista começou a receber no dele e me reencaminhava mensagens do Brasil todo. Foi como eu comecei a conversa. Não era um problema de Daniela, era um problema do gênero feminino. Todas nós mulheres passamos por isso na gravidez. Então eu percebi isso. Meu único mérito foi perceber a dor das minhas irmãs, que não era só minha, porque toda mulher acha que o problema é só dela. Foi a minha babá que não veio, fui eu que não achei a creche, fui eu que não consegui conciliar o trabalho. Eu recebo menos porque eu não estou me esforçando o suficiente. Não é, meninas, não é. Mulheres que nos ouvem, o problema é coletivo. E só vai ter solução coletivamente. Então, fiz esse projeto de lei com a ajuda do nosso, hoje, governador Ibanez. Ele era, na época, o presidente da OAB, foi um parceiro importante. Com o deputado Rogério Rosso, nós fizemos um projeto de lei que dá à advogada gestante uma série de direitos óbvios. Só que se o óbvio fosse cumprido, a gente não precisava de Código Penal, Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, de nada. O óbvio não é cumprido, especialmente quando se refere às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Para quem estiver nos ouvindo, as pessoas que estão a perigo. Seja a criança, seja a mulher, seja o negro, seja o idoso, seja o consumidor. Numa relação de força e poder, quem tem menos precisa da lei para ficar todo mundo igual. Senão não vai ficar. Senão não precisava de CLT. O trabalhador não precisava de direito, bastava o bom senso do patrão. Não existe o poder de quem manda. Mesmo com a lei, muitas vezes ainda tem já que é descumprido, brigar. Precisa do juiz para resolver. Então essa lei, que levou o nome da minha filha, Lei Júlia Matos, ela trouxe esses direitos. A advogada grávida não precisa passar pelo raio-x. Ela passava 6 vezes por dia no raio-x, 5 vezes por semana, e ninguém pensou nisso nunca. Ela pode parar na vaga preferencial mais próxima do fórum, ela pode pedir o adiamento dos seus processos, ela pode pedir 30 dias de prazo depois do nascimento para ir ao fórum. Então, marca minha audiência dia 2, meu bebê nasceu dia 1º, eu posso pedir 30 dias de prorrogação para eu só ir daqui a 30 dias lá. É claro que se o meu cliente réu está preso, eu não vou pedir 30 dias. Mas, gente, um contrato de aluguel que está na justiça há 5 anos, pode esperar 30 dias eu me recuperar. E o cliente prefere, porque ele já tem aquela advogada que ele gosta, que conhece o processo dele, ele prefere que leve 30 dias. Então, é uma lei que foi aprovada em 11 meses. Então, todo mundo acha certo. Não teve nenhum voto vencido, ela foi unânime na Câmara, unânime no Senado. O presidente Temer sancionou em 12 horas, ela foi aprovada num dia 11 da noite, no outro dia 11 da manhã ele sancionou. Era uma coisa óbvia, mas só que... Por que ninguém fez antes, Ana? A OAB tinha 90 anos quando a lei foi editada. Porque não havia mulheres na OAB para pensar sobre isso. A gente volta onde a gente começou.
a cabeça só pensa sobre o que os pés pisam. Daí a importância de termos mulheres em todos os espaços de poder, que é para que a gente pense políticas de mulheres, para resolver os problemas das mulheres. É evidente que a nossa condição de gênero traz categorias de problemas diferentes dos homens. E aí, por isso que a gente precisa ter as mulheres. E também nos julgamentos, mais juízas. Hoje, apesar que a gente estava falando dos números das mulheres serem já até maioria nas universidades, nas faculdades, nos tribunais ainda é uma minoria, nos tribunais regionais, nos tribunais superiores. Sim. Como é que se muda isso? Com o tempo. A cada vaguinha que abrir, a gente tem que sempre pressionar para que entre uma mulher nessa vaga, para que a gente consiga mudar esse retrato do judiciário. Nós tivemos essa semana no Superior Tribunal de Justiça, presidido por uma mulher. Esse seminário não teria acontecido se o presidente fosse um homem. Presidido pela ministra Maria Tereza, uma ministra bem combativa, veio da advocacia, fez um seminário exatamente de julgamento com perspectiva de gênero. Você precisa ter um olhar feminino para determinados problemas que são femininos. Então vamos supor que uma funcionária seja demitida por justa causa, porque trouxe o filho para o trabalho. E na convenção coletiva está escrito que você não pode trazer pessoas estranhas ao serviço para o local de trabalho. Uma juíza mulher tende a julgar isso com um olhar diferenciado. De saber, uma coisa é você trazer o seu concorrente aqui para dentro da empresa, para ele olhar os seus equipamentos. Falta grave, demissão por justa causa. Outra coisa é você trazer seu filho porque houve um desconforto momentâneo, você não faz disso uma rotina. Não é motivo nem para uma advertência. Então, o olhar feminino de quem julga, ele é necessário, porque estamos julgando mulheres. Aqui no Correio, a minha filha, que hoje tem 24 anos, praticamente foi criada aqui. Eu trazia a bebezinha, ela ficava brincando enquanto nos plantões. Você já trouxe também as meninas? Não muda, né? No carnaval. O Correio é, sem dúvida, um exemplo, um orgulho para a nossa cidade. Quando a gente pega ali as editorias, grande parte das editorias são de mulheres e de locais importantes, como editoria política, editoria de cidades. Isso é um orgulho para nós, porque é um olhar feminino da nossa cidade. E Dani, você estava falando um pouquinho até de uma repercussão de rede social, né? E hoje a gente sabe que as redes sociais ajudam a construir muitas narrativas, tanto para o bem quanto para o mal. Como que você vê o papel, né, da divulgação que as redes sociais propiciam nessa luta feminista, né? Nessa luta por direitos, por mais direitos para as mulheres ou para que eles sejam respeitados? Eu sou uma super fã das redes sociais, eu gosto, eu me divirto e eu me informo. Então eu acho que as redes sociais hoje são um pouco a televisão dos anos 70. Causa um certo temor, vai demorar um tempo para se ajustar o que é o ideal. E tem essa questão de você ter donos das redes sociais, não é? Você tem o dono, você conhece o dono do Twitter, o dono do Facebook, o dono do Instagram, o dono do Google. É, de certa forma, um perigo, porque a informação do mundo está na mão de 5 a 10 pessoas. Isso é uma outra discussão. Para nós que estamos aqui no mundo mais embaixo, é muito importante. Ao mesmo tempo que ela pode ser devastadora para o mal, eu acho que ela tem sido excelente para o bem. Você consegue campanhas rápidas, efetivas, que alcançam a mulher. Tivemos aqui no Correio Brasiliense ontem um seminário fantástico sobre como prevenir o feminicídio, transmitido em redes, repostado por várias pessoas. Hoje, 7h30 da manhã, eu estava deixando a minha filha na escola, me ligou uma mulher. Doutora, eu estou com um problema de violência doméstica, eu não sei o que fazer, quem eu procuro. E ela viu o meu nome nas redes do Correio Brasiliense. Então seria uma mulher que não teria onde achar caminho, solução, não fossem as redes sociais. A diferença da TV aberta, da minha geração, para a rede social é essa. Eu chegava na TV aberta e eu assistia TV Globinho, da FTV, não sei o que, uma programação estática. Se eu precisasse de uma informação, eu não teria. A rede social permite que a mulher, em situação de violência, arranje solução. Ela entra, tic, 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 ela vê um vídeo informativo, ela entra no YouTube, direitos da mulher para se separar, vai ter um vídeo explicando. Eu sou muito fã das redes sociais. É claro que ela precisa de um controle no que diz respeito ao cometimento de crime. A pessoa cometer crime, ela não pode cometer crime em nenhum lugar, nem nessa sala, nem na rede social. A premissa é não se pode cometer crime, ponto. Mas
é um canal importante, avassalador, que chega em todo mundo. No Brasil, nós já estamos chegando em 2 aparelhos celulares por habitante, né? Então, é algo... Você vê pessoas em situação de extrema pobreza tendo acesso ao celular, se não o dele ou de um amigo, de um colega. Pessoas em situação muito difícil, desempregada há vários meses, ela não abre mão do celular porque ela sabe, vai ser com o celular que eu vou conseguir entregar o meu currículo, receber uma ligação, ser chamada para um emprego. Hoje tem um Pix, inclusive. Tem o Pix, todo mundo recebendo Pix. Eu sou muito fã das redes sociais e acho que a gente tem como usar para o bem, sim. Mas por que as pessoas são tão raivosas, tão intolerantes, às vezes até exageradamente nas redes sociais? Parece que se sentem à vontade, né? Porque não estão ali frente a frente com a pessoa, né? Parece que elas se escondem, não tem o escudo de não estar frente a frente. Quando eu dei algumas entrevistas, aí eu ficava muito chateada com os comentários. Aí uma amiga jornalista disse, Dani, princípio número 1 da internet, não leia os comentários. Aí é que eu fiquei viciada em ler os comentários. Agora eu adoro ler os comentários e é impressionante. A quantidade de robôs, a quantidade de fakes, a quantidade de pessoas que se escondem na internet. Essa é uma falha grande das redes sociais, que é tirar do mundo virtual essas pessoas que não existem. E seria muito fácil para eles identificarem quem é o usuário real e quem não é. Isso, sem dúvida, precisa ser tratado no Brasil. Com muita repercussão na eleição, na eleição passada, especialmente, quando estava menos regulamentado, o TSE não tinha esse olhar para as redes sociais que teve na eleição passada. Na anterior, foi uma coisa terra de ninguém. Isso precisa ser regulamentado, Ana, sem dúvida nenhuma, não é terra de ninguém. As pessoas, temos aqui no Distrito Federal, eu considero a melhor delegacia de crimes virtuais do Brasil. Se você chega lá com um problema, eles conseguem identificar quem é por trás desse robô, que IP é, onde está esse IP, e eles vão lá e prendem, especialmente em casos de pedofilia. Eles acham as pessoas. Por que você, que tem um perfil assim tão adaptado, a gente vê que você é uma advogada até pela sua forma de defender as causas, tem a doutora Daniela Teixeira, uma advogada considerada brilhante, e agora você está com um projeto de ir para a magistratura. Por que você quer mudar? O que te motivou? Qual que é a sua pretensão, o seu projeto pessoal e da sua carreira de se candidatar a uma vaga do STJ? As bandeiras são as mesmas. A mão que carrega a bandeira vai seguir sendo a mesma mão. Muda o caminho. Eu sinto que na OAB eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu só não fui presidente da OAB, mas eu abri caminho para que outras mulheres sejam presidentes. A próxima mulher que tomar posse, eu vou estar lá. Seja ela do meu campo político, do presidente Délio, seja do outro campo, eu vou estar lá para aplaudir a próxima mulher presidente, porque eu sei que tem um dedinho meu lá. Quando eu entrei na OAB, eu era sozinha. Só tinha eu na OAB de mulher. Era eu, diretora, um conselho com 60 pessoas e 15 mulheres. Sempre foi assim. Quando eu entrei no Conselho Federal da OAB, eram 162 cadeiras, só 5 mulheres. E das 5 mulheres, só eu era Teixeira. As outras 4, com todo o máximo respeito, eram esposa de um ex-presidente, filha de um ex-presidente, sócia de um ex-presidente. E eu sinto que eu colaborei para mudar este quadro. Quando eu recebi a minha carteira da OAB em 1996, 27 anos atrás, eu olhei para aquela mesa de cerimônia e lá só tinham homens, brancos, velhos, gordos e ricos. Eu não vou me enquadrar aqui. Aquele medo, meu pai da construção civil, minha mãe bancária. O que eu estou fazendo aqui? E eu pensei na mesma hora, quem vai mudar vai ser a OAB, não vou ser eu. Eu vou seguir. E eu segui e a OAB mudou. A primeira OAB paritária do Brasil foi a OAB de Délio Lins e Silva 2 eleições atrás. E eu fui para o Délio e disse, a única coisa que eu quero de você, eu não preciso de cargo, mas eu quero uma OAB paritária, e ele topou na mesma hora. E nós fizemos a primeira chapa do Brasil, 50% homens, 50% mulheres. E agora virou norma. Já na eleição passada, todas as chapas do Brasil, para se inscreverem, precisavam ter metade homem, metade mulher, 30% de negros. Isso foi uma conquista difícil, dura, árdua. Daí vem essa fama de briguenta. Eu tinha a opção de, já estou confortavelmente sentada na cadeira de vice-presidente, tá ótimo para mim.
Não é mérito, meritocracia, não é isso? A meritocracia dos herdeiros, a meritocracia de quem já está sentado. Não, não era isso que eu queria. Eu queria 50% de mulheres lá. Conseguimos. No dia que isso votou, tinham 5 mulheres lá. Só 5. Tinha um presidente lá, o Délio. Não foi fácil. Claro que não foi fácil. Presidente Felipe Santa Cruz, um guerreiro. Presidente Beto Simonetti, atual presidente da OAB, um guerreiro. Homens que caminham do nosso lado e que queriam uma mudança. Fizemos a mudança. Então eu sinto que o que eu podia fazer na OAB eu fiz, mesmo não tendo sido presidente. Essa é uma frustração que eu vou levar para sempre, mas é da vida. A gente... Quantas mulheres não puderam votar, mas deram a vida para que outras mulheres pudessem votar? Berta Lutz, nossa madrinha, que se chama Mirtes Gomes, foi a primeira mulher advogada, ela teve que entrar na justiça para se inscrever na OAB. Quando ela fez o primeiro júri, ficou lotado de pessoas vendo quem era aquela mulher fazendo algo que hoje é corriqueiro. Então, e ser uma ministra do STJ, com esse olhar de querer mudanças, é importante, porque é o tribunal que forma a jurisprudência do Brasil inteiro, né? Então, qualquer mudança, qualquer avanço nessa seara, no STJ tem uma repercussão nacional. É a sua opinião, e eu concordo muito. Veja só, Ana, sem dúvida, é o Tribunal da Cidadania, ele é tido como Tribunal da Cidadania, ele se coloca na sociedade como Tribunal da Cidadania, ele decide as leis de todo o Brasil para todo o Brasil. Eu acho que é importante ter um olhar feminino, um olhar de mulher, um olhar da sociedade no STJ, especialmente na vaga da advocacia, porque a vaga de juiz estadual e federal, ela vai seguir o rito próprio. É alguém que passou no concurso, é alguém que já tem muito tempo de tribunal, é alguém que vai trazer a jurisprudência do seu tribunal para o STJ. Mesma coisa a vaga do Ministério Público, é alguém que passou no concurso de promotor, ascendeu na carreira para procurador e agora está pleiteando virar ministro do STJ. A vaga da OAB não. É alguém que a vida toda foi advogado e advogada. Então, eu acho que nessa vaga em particular, é preciso levar, sim, um olhar da advocacia. O olhar de alguém que a vida toda foi advogada. Eu sou advogada há 27 anos, privada. Eu não tenho nem inscrição no INSS. Então, eu acho que é uma vaga que eu posso me candidatar. Eu tenho os requisitos legais, eu atuo no STJ há 26 anos, eu só faço isso. STJ, Supremo e TSE, eu sou de Brasília, nascida e criada aqui, então eu sempre trabalhei nos tribunais superiores. Então eu acho que eu tenho os requisitos morais, reputação ilibada, técnicos, eu tenho formação na nossa maravilhosa Universidade de Brasília, eu fiz pós-graduação na Getúlio Vargas, eu fiz mestrado no IDP, eu tenho a condição técnica, eu tenho a vontade de trabalhar, a vontade de ajudar, colaborar. O trabalho dos ministros é um trabalho de Hércules, eles recebem 5.000 processos, tem que dar conta, tem que julgar, e eles tem todo o meu respeito, cada um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eu apresento a minha candidatura para levar essa vontade de trabalhar e, é claro, essa vontade de mudança. O Poder Judiciário tem essa habilidade. Você falou que seu pai é engenheiro, ele veio para a construção de Brasília. Como é que é a história da sua família em Brasília, a sua infância aqui? O meu avô veio para Brasília em 59 com o presidente Juscelino, pai da minha mãe. E minha mãe veio já em 59, antes da fundação. Minha mãe foi professora aqui e depois concursada no Banco Central. Então, a vida toda nós fomos a família de classe média típica brasiliense. O meu pai veio com o pai dele em 61. Meu avô foi candango mesmo, veio de caminhão ajudar na construção de Brasília. Ele só tinha o ensino médio e veio ajudar na construção. O meu pai se formou na primeira turma de arquitetura da UNB. Ele está lá, tem a plaquinha. Já somos a terceira geração de UNB. Meu pai, eu e o meu filho, hoje em dia, faz direito na UNB também. Então, eu sou uma apaixonada pela cidade. Nunca pensei em morar em outro lugar. Eu sou fanática por Brasília. Gosto de Brasília e eu sou apaixonada por IPs, como todos que são brasilienses, né? Eu sou brasiliense raiz. Sim, e você foi pioneira na advocacia na sua família, né? Mas já falou agora, o seu filho já seguiu carreira, outras pessoas da família também, graças ao seu exemplo. Nós já estamos no terceiro. Temos eu, minha sobrinha,
que é minha afilhada, ela já é advogada júnior, e o meu filho agora aluno da UNB e faz estágio lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nós já estamos na terceira. Sim, e como brasiliense é uma candidatura para o STJ até emblemática, né, nesse sentido, caso seja, enfim, escolhida para a vaga, seria a primeira brasiliense a ocupar o cargo, certo? Nós temos 2 ministros formados na UNB, ministra Galotti e o ministro Sebastião, são formados na nossa gloriosa UNB, mas nascidos em outras cidades. Eu seria a primeira brasiliense. Conto com a torcida dos brasilienses, não é verdade? E o seu filho quer seguir a carreira de advogado? Ele pretende fazer algum concurso? Ele já pensou? Eu acho que ele vai seguir magistratura. Ele é um rapaz muito centrado, estuda muito, ele está fazendo estágio no Supremo, ainda está no início do curso, no 5º semestre. Eu sinto que eu tento me meter o mínimo possível, né? As mães querem decidir a vida dos filhos toda. Por mim, já tinha planejado a vida do Gabriel até a aposentadoria. Mas ele certamente resiste e tem as suas ideias próprias. Eu imagino que ele vá seguir carreira de magistratura. Com a sua especialização, seu trabalho na área do direito penal, queria ver se você poderia explicar para a gente o que você acha que aconteceu com a Operação Lava Jato, que era uma operação considerada um exemplo de combate à corrupção. Que análise você faz do que aconteceu nos últimos anos em relação a essa operação? Ana, eu sou uma criminalista, como toda criminalista, para mim a forma e o direito daquele réu, ele é muito importante. Qualquer um de nós, você que está nos ouvindo, pode vir a ser réu. Por mais que você ache que faz tudo corretamente, você pode ser levado a uma situação e virar réu num processo. Então é muito importante que o Estado garanta a sua defesa. Eu sempre fui uma crítica da Operação Lava Jato, desde o seu primeiro dia. Nós tivemos ali ações espetaculosas, com a Rede Globo chegando na casa daquele réu, que nem réu era ainda, daquele investigado, antes da Polícia Federal. E cenas, nós tivemos um governador preso com grilhões, que são aquelas algemas no pé, na cintura e no pulso, que não são usadas nem para réus absolutamente perigosos. E aquilo exposto para o Brasil todo. Eu, desde o início, com o Grupo Prerrogativas, e aqui na Abracrim, na OAB, eu sempre coloquei os excessos da Lava Jato. O primeiro habeas corpus da Lava Jato do Paraná é meu, eu sou a impetrante, no Supremo. Primeiro habeas corpus da Lava Jato Rio de Janeiro também é meu, eu sou a impetrante. Então eu já venho nessa denúncia há muitos anos. Eu vi clientes sofrerem muito para ao final não serem nem denunciados. Não houve sequer uma denúncia. Nós tivemos mais de 200 pessoas que sofreram coerção para ir depor, condução coercitiva que chama, é quando a polícia vai, te pega e te leva para depor, que nunca tinham sido chamados para depor, e passaram essa humilhação de entrar num camburão da polícia com a imprensa, e nós vimos suicídio de um reitor, eu tenho um cliente em depressão profunda, se separou da mulher, não vê os filhos, da vergonha que ele tem daquele momento, e ele não foi sequer denunciado. Houve excessos, os excessos precisam ser punidos, começaram a ser punidos agora com muito atraso, vidas foram destroçadas, um presidente deixou de concorrer legitimamente para anos depois ser absolvido, houve excessos e eu realmente espero que não se repita, que as pessoas sejam punidas, as que ainda não foram, sejam punidas para que não se repita. Foi algo devastador para a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil. Mas quem você acha que deve ser punido? Os juízes, os integrantes do Ministério Público? Todos que erraram. Eu acho que é papel do CNJ, é papel do CNMP apurar devidamente em cada caso concreto, não é uma culpa abstrata. É no caso concreto. Houve excesso no dia que mandou prender um governador algemado pelo pé? Houve excesso de quem? Quem foi a responsabilidade? Eu acho que não pode acontecer de novo. De direitos tão fundamentais como o direito de defesa, e eu repito, você que acha que não houve excesso, e se fosse com você? A pena justa é aquela que a mãe da vítima e a mãe do réu acham que está boa a pena. Não é só a mãe da vítima, que ela vai dar 100 anos, e não vai ser a mãe do réu porque ela vai pedir para absolver. Então a pena justa vai ser a pena que as duas mães considerem correta. E assim em todo o direito penal. Houve excesso. Você não permitir que um interno vá ao enterro do seu irmão é excesso. Aqui na Papuda, esse pedido é feito para o diretor do presídio. Você não vai nem para o judiciário. É um formulário que você preenche. E é deferido pela mocinha do balcão.
Ou leva o interno número tal, em tal lugar e traz de volta. É um direito do interno ir ao enterro do seu irmão e que foi negado a outras pessoas por razão política. Então a hora que a política entra no tribunal, a justiça sai pela janela. É preciso que a política nunca entre no tribunal. Que a gente julgue de acordo com a Constituição, com a lei, com a execução penal, com o que está posto. Vale para todos. O rico, o pobre, o político, vale para todos. E por que demorou tanto para o país se dar conta de que esses excessos estavam ocorrendo? Porque durante muitos anos a Operação Lava Jato, como eu falei no início, era um exemplo. Tem filmes, né, que enobrecem as ações. Era uma operação de espetáculo, e, enfim, alguns advogados criticavam realmente, mas as vozes eram todas a favor. É para não se repetir. Eu acho que daqui para frente a gente sempre vai lembrar disso. O próprio diretor do filme já está fazendo a sua continuação, já fez o seu meia-culpa, já pediu desculpa, já disse que não deveria ter feito. Nós não podemos entrar nessa onda de justiçamento. Quando a gente vai parar em Jesus Cristo, para quem tem fé, nunca é um bom conselheiro a raiva e a ira das ruas. Não é. O bom conselheiro é a Constituição, é o texto posto, é a lei. Então houve acesso da mídia, que entrou naquela, né, glorificação de um juiz de primeira instância. Houve acesso e não pode acontecer novamente, porque foi muito ruim para todos nós, para o país, para o poder judiciário, não só para as vidas individuais. E não estamos aqui falando só do presidente Lula. Ele era só um ponto da operação. Nós tínhamos ali mais de 100 réus. Então foi algo muito traumático para muita gente. Dani, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas temos espaço aí para voltar a debater um pouquinho sobre, enfim, estamos no mês da mulher, né? Tivemos debates importantes essa semana e situações, né, nacionais que chamaram a atenção. Uma delas, o projeto de lei, né, do presidente Lula, enviado ao Congresso, para tratar da equidade salarial entre homens e mulheres, que é uma coisa, né, enfim, que já está posta na Constituição, mas queria saber a sua avaliação, se é importante ter uma legislação como essa. É muito importante. É triste, não é? Essa é uma discussão que nos países civilizados é do século XIX. Então, nossa CLT é de 30, né, de Vargas. É muito ruim que quase 100 anos depois a gente esteja falando que homens e mulheres na mesma função, exercendo o mesmo trabalho, devem receber o mesmo valor. Isso é algo primário, a gente chama de comezinho. Mas se existe um projeto de lei, é porque tem mulheres recebendo menos que homens no nosso país. Então, toda iniciativa que acabe com essa injustiça flagrante é válida. E que o Congresso Nacional faça a sua parte rapidamente e transforme em lei. O mais importante da lei não é ter a lei, é ter a punição. E a punição é dura, ela fala em 100 vezes o maior salário da empresa. Então, se nós estivermos ali numa empresa e essa diferença salarial for no mais simples cargo do porteiro, não é 100 vezes o salário do porteiro, é 100 vezes o salário do presidente da empresa de multa. E o bolso é a parte mais sensível de todos, especialmente das empresas. Então, nós tivemos esse caso horrível de trabalho escravo nas vinícolas do Sul, para nos mostrar que é sim preciso ter um olhar para os trabalhadores do Brasil. Nós ainda temos que avançar em muitos campos. Igualdade salarial ainda é algo que não é nem tão grave quanto a questão do trabalho escravo. Então é preciso ter esse olhar. Quem está aqui na ponta, na capital da República, não pode fechar os olhos ao que acontece nesse país territorial que é o Brasil. Sim, ao mesmo tempo a gente teve na mesma semana um deputado federal fazendo um discurso transfóbico, né? Ou seja, estamos aí precisando avançar muito, né, nessas questões relacionadas. Várias questões, assim, esse deputado não estava no exercício do seu mandato e não tem liberdade de opinião e nem liberdade da sua imunidade parlamentar. Ele estava cometendo um crime. A imunidade parlamentar não pode ser abrigo para o cometimento de crimes como o que ele fez. O Supremo Tribunal Federal já disse que a transfobia é um crime equiparável ao racismo. Na minha opinião, ele deveria ter saído do plenário preso. E o mais surpreendente é que ele foi o deputado mais votado do país, né? Mostra o tanto que a gente ainda tem que avançar. Em políticas públicas, em educação, formar uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade que aceite todos os seus irmãos como brasileiros.
É o que a gente espera também, né, Maria? Sim, com certeza. Dani, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do Correio. Vocês acompanham nas redes sociais do Correio para assistir na íntegra, no YouTube e nos seus tocadores de podcasts preferidos. Muito obrigada, Ana Maria. Obrigada, boa sorte para você, Dani, nos seus projetos. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês duas e sigam aí dando exemplo e inspiração para tantas jovens que querem ser jornalistas no futuro. Nós somos exemplo e inspiração todos os dias, então temos que nos portar dessa forma como vocês fazem maravilhosamente. Obrigada. É isso, muito obrigada. Até a próxima, pessoal.